Está começando agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências e você sabe, nós estamos sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje vamos conhecer como era o dia a dia na corte do rei da Babilônia, na corte de Daniel, o que a arqueologia tem nos dizer a esse respeito. Portanto, não sai daí porque o Evidências está só começando. Estamos de volta com o programa Evidências e você pode receber agora de brinde da TV Novo Tempo e dos Anjos da Esperança o Guia de Estudos Evidências, que chegará em sua casa em qualquer lugar do Brasil. Para solicitá-lo é simples. Você pode ligar para a gente aqui pelo telefone 0 prestadora 12 21 27 3121 ou pelo site biblia.com.br. Você também pode usar a câmera do seu celular e no QR Code que aparece na sua tela solicitar o estudo, tá bem? Ok, pessoal, no estudo de hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre Daniel. No programa Evidências da semana passada, você viu o quanto Nabucodonosor era orgulhoso e exímio construtor. Imagine agora a impressão que a Babilônia e sua glória não causou na mente daqueles jovens hebreus que foram levados cativos para lá. Os jardins suspensos, considerados uma das maravilhas do mundo antigo, foram outro grande feito arquitetônico realizado por Nabucodonosor na Babilônia. A obra era composta por 6 terraços em forma de andares, todos sustentados por grandiosas colunas. Cada andar continha um jardim com várias plantas, sendo importante ressaltar que não existe nenhum vestígio arqueológico dessa construção, mas apenas relatos antigos que foram deixados. Como parte de sua política de lidar com as nações conquistadas, Nabucodonosor mandou que levassem para a Babilônia os melhores jovens de Judá, a fim de que fossem treinados para servir como seus servos pessoais no palácio. Daniel e seus amigos foram então considerados uma espécie de mão de obra adequada para esse treinamento. E assim eles foram retirados de sua família, de sua sociedade e cultura e foram transportados contra sua vontade para uma terra estranha e desconhecida, uma terra que ficava 500 quilômetros distante de sua pátria. Eles tiveram de lidar não apenas com o trauma emocional da remoção forçada do seu país, mas também com a estranheza absoluta de um novo ambiente, um novo idioma, novos costumes, novo sistema político, leis diferentes, um novo sistema educacional, novas crenças. Na verdade, existem apenas 4 imagens conhecidas do rei Nabucodonosor e esta é uma delas. Às vezes, esta imagem aqui foi erroneamente chamada de Torre de Babel. No entanto, o que temos diante do rei aqui, logo à frente dele aqui, está apagado, talvez não fique muito clara a imagem, é um zigurate, o zigurate do Entemenank ou o templo de Eságuila, e não a bíblica cidade ou Torre de Babel. Aliás, foi desse templo que veio a inscrição do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP, que eu fiz menção no programa anterior. Não se conhece a época exata da construção do templo do Entemenank. Há uma teoria, ainda não comprovada, que afirma que ele remonta ao 2º milênio antes de Cristo. De acordo com o historiador Andrew George, o seu construtor pode ter sido um rei que viveu no século XIV, XII, IX ou VIII antes de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, ele afirma que não há razões para duvidar que o zigurate de Babilônia seria aquele citado num trecho do poema épico Epopeia do Gilgamesh. Esse poema foi escrito em Assírio Médio e pode ser que o Entemenank seria o templo referido naquela inscrição. A cidade da Babilônia, pelo que sabemos, foi destruída em 689 a.C. pelo rei assírio Senaqueribe, que clamou ter destruído o templo do Entemenank. Depois a cidade foi reconstruída por Nabopolassar e pelo seu filho Nabucodonosor, que é protagonista da história de Daniel. A reconstrução da cidade durou 88 anos e o principal monumento erigido foi justamente o grande templo de Marduk, também chamado Templo de Eságuila,
o qual estava associado ao Entemenanque, que foi também reconstruído durante o reinado do rei Nabucodonosor II. De acordo com o antigo tablete cuneiforme encontrado em Uruk, o zigurate, segundo esse documento, tinha 91 metros de altura, 7 andares e, no topo, um pequeno santuário. No entanto, essa altura é considerada fantasiosa e exagerada. As estimativas mais recentes apontam que o edifício teria cerca de 60 metros de altura. Nabucodonosor era um estadista e também um construtor genial. Principalmente quando falarmos disso no capítulo 4 de Daniel, você vai conhecer mais detalhes sobre a cidade que ele construiu e como a arqueologia descobriu essa cidade. Agora, como parte da política de Nabucodonosor para lidar com as nações conquistadas, ele tirou o melhor de seus rapazes e levou para a Babilônia, ou mandou levar para a Babilônia, isto a fim de que eles fossem treinados para servir na sua administração. Daniel e seus companheiros foram então considerados uma mão de obra adequada e assim foram retirados de sua família e levados para uma terra estranha e desconhecida. Eles tiveram de lidar não apenas com o trauma emocional da remoção forçada do seu país, mas também com a estranheza absoluta daquele novo lugar em que estavam. A preparação envolvia grande esforço físico e intelectual por parte dos jovens exilados. Daniel e seus companheiros imediatamente entraram para a melhor escola dos caldeus. Isso envolveu muito mais do que meramente uma iniciação técnica na literatura e escrita babilônica. Eram necessários, no mínimo, 3 línguas, 3 idiomas para trabalhar como escriba. O sumério, a língua tradicional sagrada e escrita em sinais cuneiformes, o babilônico, ou acádio, que era o dialeto nacional de origem semita, também escrito em forma cuneiforme, e finalmente o aramaico, ou a língua internacional dos negócios, da diplomacia, numa escrita que parecia com as mesmas formas ou letras encontradas nas modernas Bíblias hebraicas. As técnicas de magia dos caldeus também eram parte integrante daquele currículo. Não era apenas a magia no sentido de entretenimento, uma magia circense. Não, era uma magia invocando até deuses e espíritos demoníacos. Isso mesmo, é porque a magia fazia parte integral da sociedade e da religião na antiga Babilônia. Todas as divindades, as mais proeminentes sendo Ea, Anu e Enlil, mantiveram, mesmo nos últimos séculos de desenvolvimento da Babilônia, traços de seu caráter demoníaco inicial. Ea, Anu e Enlil, juntos, formavam uma tríade no início da história e parecem ter desenvolvido a partir de um grupo de espíritos ou uma visão animista do mundo. Embora Ea se especializasse como deus das profundezas, Anu se especializou como deus do céu e Enlil como deus da terra, cada um também tinha títulos que enfatizavam seus atributos que se sobrepunham uns aos outros. E tem mais. Muitas dessas divindades, ou pelo menos cada uma delas, era acompanhada por um grupo de demônios ou espíritos. Por exemplo, os espíritos da doença eram os filhos de Enlil. O destino eram as 7 filhas de Anu. E 7 demônios da tempestade, incluindo o dragão e a serpente, eram da ninhada de Ea. Ea era o grande deus dos deuses, o deus dos mágicos. O seu domínio sobre as forças da natureza era assegurado pela realização de rituais mágicos, e os seus serviços eram obtidos pela humanidade que realizava essas cerimônias necessárias, e muitas vezes repetindo feitiçarias e passes mágicos apropriados. Esse antigo cilindro da Babilônia mostra um sábio caldeu adorando não a imagem dos deuses, mas realizando ritos a partir de seus símbolos. Era para isso que Daniel e seus companheiros estavam sendo preparados. Aliás, a preparação da Babilônia envolvia 2 classes de magos, ou 2 especialidades. Os Ashpu, que eram os exorcistas, e os Mashmashu, que eram os purificadores. Os sacerdotes ou magos do tipo Ashpu desempenhavam um papel predominante nas cerimônias que tinham por objetivo o controle mágico da natureza, principalmente em tempos de tempestade, desastres ecológicos ou eclipses. Eles eram especialmente ativos e preparados para isso. Eles também assumiam o papel de feiticeiros. Supunham-se que as vítimas de doenças estavam tomadas de demônios devoradores, então esses magos entravam em cena para exorcizar a pessoa. Quando eu li sobre essas coisas, eu fiquei pensando, imagine Daniel e seus companheiros sendo jovens hebreus que cultivavam a fé de Abraão,
tendo de ser treinados num currículo tão complexo. Eles jamais abdicaram da sua fé, mas eles tinham que aprender certas coisas sob o controle de professores pagãos e estrangeiros que estavam, assim, ensinando coisas opostas a que eles acreditavam. Era um desafio de fé muito grande. Aí eu fico me perguntando como é que eles sobreviveram em termos teológicos, morais, étnicos. Só para você ter uma noção, a própria palavra caldeus, que aparece tantas vezes no livro de Daniel, eu já falei dessa palavra para vocês, ela deriva do babilônio caldu ou kashdu, que alude à arte de construir mapas astronômicos, ou melhor, astrológicos, porque eles não diferenciavam astrologia de astronomia. Eles misturavam as duas coisas como se fossem uma só, e você sabe que isto era proscrito na lei judaica. Para os babilônios, bem como para outros povos antigos, como os sumérios e assírios, a astrologia era uma arte divina da adivinhação. Os astrólogos caldeus ensinavam que as posições relativas do Sol, da Lua e dos planetas no céu também tinham uma influência nos indivíduos aqui na Terra e nos afazeres da humanidade. Então, a partir do estudo das estrelas, eles podiam desvendar o presente e prever o futuro. A palavra atualmente que usamos, astrologia, na língua hebraica significa literalmente adivinhar com os céus. A adivinhação é uma arte antiga, como eu falei, de predizer acontecimentos futuros ou revelar informações secretas através de sinais ou de atividades sobrenaturais nos céus. Mas Deus proíbe isso. A Bíblia nos diz exatamente em Levítico, capítulo 19, verso 26, o seguinte: não façam adivinhação, nem pratiquem magia. Percebeu? Quando os israelitas estavam quase entrando em Canaã, a terra prometida, Deus novamente os advertiu para que não usassem o ato da adivinhação, isto é, da astrologia. Quer ver? Eu vou ler para você agora Deuteronômio, capítulo 8, 18, versículos 9 a 12. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos, que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Agora você vê o problema ético e teológico de Daniel e seus companheiros, pois a escola onde eles estavam obrigatoriamente estudava e formava mestres em quê? Astrologia. Isto especialmente em prática de encantamentos. Agora, sabe o que era pior? Como se não bastasse o desafio de manter a sua identidade religiosa em meio a um ambiente pagão e até mesmo hostil ao seu judaísmo, Daniel e seus companheiros tinham de amargar o cenário em que outros judeus acabaram cedendo aos novos costumes e abdicando a sua fé. Embora a magia fosse proibida pela lei levítica na Bíblia hebraica, ela passou a ser amplamente praticada por alguns judeus já no período babilônico e se estendeu ampliando sua popularidade até o final do período do Segundo Templo. As maiores evidências arqueológicas dessa influência babilônica sobre o judaísmo estão melhor documentadas a partir do terceiro século de nossa época. Este, por exemplo, é um manual judaico de encantamentos da Idade Média. Milhares de tigelas como esta foram encontradas em Israel, Irã, Iraque, Egito, mostrando que havia uma prática judaica desenvolvida de encantamento e adivinhação derivadas da religião babilônica. De acordo com a escritora judia Maggie Anton, o Talmud, o mais importante tratado da religião judaica, floresceu num ambiente de quase incentivo à magia. De acordo com essa autora, durante os primeiros 500 ou 600 anos de nossa época, a feitiçaria foi onipresente e os judeus não ficaram isentos dela. Pelo contrário, eles tinham encantamentos, amuletos e feitiços mágicos. Preste atenção num trecho do que ela diz. Quando descobri que a feitiçaria era excessiva, foi interessante ver as diferenças entre os feiticeiros. Hoje pensamos em bruxas malvadas, mas de acordo com o Talmud, os feiticeiros estão, na verdade, aliados aos anjos. Na tradição judaica, ninguém nunca queimou bruxas. Agora posso entender por quê. Havia uma tradição de magia e de cura. A meu ver, tudo isso era resquício do cativeiro da Babilônia, que ainda exercia influência sobre o povo judeu por séculos e séculos.
Aliás, é interessante que magos ou mágicos judeus e samaritanos aparecem no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, e também nas obras de Flávio Josefo, quando ele fala de um mágico judeu de Chipre. Agora, o que para muitos pode ser um sinal positivo de inclusão, de aceitação, para Daniel e seus companheiros na Babilônia, era uma ameaça clara à perda da sua identidade. Afinal, raciocine comigo. Nabucodonosor não levaria apenas 4 jovens para a Babilônia. Por certo, havia mais gente, mas por alguma razão, apenas, tão somente, Daniel e seus companheiros resistiram à aculturação imposta pelo rei. E onde estariam os outros judeus? Provavelmente cedendo em seus princípios, negociando a sua fé, o que é muito triste. Daniel e seus companheiros talvez foram os únicos judeus remanescentes a ficarem fiéis em meio àquela cultura estrangeira. O currículo babilônico, embora rico em ciências ocultas e naturais, também tinha por fim transformar os hebreus em genuínos sacerdotes caldeus, experientes em ciência e adivinhação. E o objetivo da transformação cultural não se limitava apenas ao domínio intelectual ou às artes, não. Ele tocava no íntimo, no cerne do aspecto da vida diária, incluindo o quê? A alimentação. Foi assim que, de acordo com Daniel, capítulo 1, versículo 5, o rei determinou o cardápio que eles deveriam comer. E há algo intrigante aqui. É que, no texto original hebraico, o verbo usado para a palavra determinar está na forma vaieman, e determinou. Neste modo, em hebraico, esse verbo não tem na Bíblia outro sujeito senão o próprio Deus. E ela aparece no contexto da criação do mundo, em que Deus determinou o surgimento de algo, como foi no caso das plantas, que o Senhor determinou que surgissem para dar sombra, no caso ali do profeta Jonas. Você pode ler depois na Bíblia. Agora, o inesperado, gramaticalmente falando, é o uso em Daniel desse verbo, tendo não Deus, mas Nabucodonosor como sujeito. O que sugere que o rei estava agindo no lugar de Deus, que seria o autor natural do verbo determinar. Isto era muito sério, tanto para Daniel quanto para os seus companheiros. A comida especializada e superior, como aquela servida à mesa do próprio rei, deveria ser fornecida aos jovens selecionados. No Antigo Oriente Médio, era um ato de elogio e aceitação enviar a alguém uma porção da comida que veio da própria mesa de um soberano. Na Pérsia, por exemplo, de acordo com Plutarco, os principais atendentes do rei, especialmente os seus militares, generais, parecem ter recebido da mesma provisão que era servida à mesa do rei. Não é por acaso que a palavra original para se referir ao cardápio é patebag, que na versão original de Almeida está como finas iguarias. Pois saiba que patebag não é uma palavra aramaica nem hebraica. Ela é uma composição de origem persa que só aparece em Daniel. Bag significa comida, refeição, e pate seria o mesmo que delicado, agradável, de origem paterna, de modo que patebag seria o mesmo que guloseima, ou literalmente a comida do pai. E também havia o vinho, ou conforme a anotação bíblica, o vinho que o rei bebia, isto é, o vinho que o rei estava acostumado a beber, o que dava a entender que este era o melhor tipo de vinho da região. Ao que parece, essa comida foi fornecida a eles em abundância, e também eles tinham lazer, muita coisa boa, ou seja, eles estavam fortemente no ambiente da tentação, ser tentados à indulgência e à comida excessiva. E nesse ponto, Daniel tinha 2 problemas adicionais. O primeiro era que aceitar participar daquela refeição, como estava prescrito na cultura da época, seria o mesmo que reconhecer a Nabucodonosor no lugar de Deus. O segundo problema tinha a ver com o tipo de comida que estava sendo colocada à mesa. É que, embora o texto não fale, pode ser que alguns dos alimentos talvez estivessem entre aqueles proibidos por Deus em Levítico capítulo 11, que depois você pode ler em sua Bíblia. O problema é que nós não temos muitas informações escritas sobre a culinária antiga das civilizações do Oriente Médio. A arte que deixaram e os vestígios arqueológicos, como ossos de animais, por exemplo, podem, porém, nos revelar um pouco da culinária deles. Não tudo, mas pelo menos uma parte. Olha, no Egito, por exemplo, para você ter uma noção, nenhuma receita dos tempos faraônicos sobreviveu até nós. Mas, se juntarmos
alguns restos arqueológicos e alguns textos da antiga Mesopotâmia e também 3 tabletes de argila com escrita cuneiforme da Babilônia, da época de Hammurabi, talvez eu possa fornecer para você uma ideia do cardápio da mesa de Nabucodonosor. Seria este. A coleção de tabletes cuneiformes, ela está no acervo da Universidade de Yale e ela é composta por 35 receitas antigas escritas em acadiano. Ali mencionam-se grãos, frutas, vegetais, bulbos, raízes variadas, muitas delas aparentadas com a cebola, o alho poró e também uma espécie de cebolinha aparece ali nas receitas. Das frutas, nós temos a citação de frutas locais, como uvas, figos, tâmaras, romãs e até maçãs e peras. Também havia azeitonas, sementes de gergelim, linhaça, todas essas coisas eram comidas e, aliás, eram até prensadas também para obter óleo. Agora, sobre as carnes que faziam parte do cardápio, nesses tabletes nós encontramos referência a cordeiro, boi, porco, veados e diferentes tipos de aves, bem como subprodutos como ovos, manteiga, banha de porco, eles usavam muita banha de porco, e leite. Todos esses são mencionados junto também com peixes, alguns frutos do mar, peixes de água doce, peixes do mar, crustáceo, tartarugas e até gafanhotos. Aliás, os gafanhotos eram picados e oferecidos numa espécie de salada, pelo que tudo indica. Como judeus, Daniel e seus companheiros não poderiam comer vários desses alimentos que eu citei. Mas o cordeiro, por exemplo, eles estavam permitidos de comer. Então, por que Daniel optou por um regime vegetariano? Vejamos o seu pedido ao cozinheiro-chefe. Por favor, faça uma experiência com esses seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Daniel capítulo 1, versículo 12. A palavra hebraica que aparece aqui é zeronim, literalmente sementes, que foi traduzida de maneira diferente nas Bíblias como vegetais, legumes ou leguminosas. E só para esclarecer, leguminosas, ao contrário do que o nome leva a pensar no primeiro momento, não são os legumes, mas sim os grãos produzidos em vagens, como feijão, ervilha, lentilhas, grão de bico, amendoim. Agora, seja como for, Daniel optou por um regime sem carne, mas nós não podemos inferir daqui que Daniel se tornou vegetariano por toda a sua vida. E embora o regime vegetariano seja um estilo de vida indicado em muitos casos por muitos especialistas, no caso específico de Daniel, não há nada na Bíblia que conduza à ideia de que ele virou vegetariano para sempre. Não. Sabe por quê? 70 anos depois desse episódio, nós vemos Daniel já idoso, informando que ele ficou 3 semanas sem comer carne ou sem beber vinho. Isso está em Daniel, capítulo 10, versículo 3, que você pode ler depois na sua Bíblia. Esta passagem dá a entender que, pelo menos em alguns momentos, vinho e carne fizeram parte da dieta alimentar do profeta. Podemos até especular que, em Daniel capítulo 1, eles não comeram carne porque os animais não eram abatidos segundo as regras, as leis da norma judaica. Agora, em Daniel capítulo 10, tendo sido ele a pessoa de comando no reino de Nabucodonosor por quase 70 anos, ele já teria condições de conseguir carne limpa para comer, isto é, carne feita de acordo com as regras kasherut, isto é, as regras que os judeus usam para o preparo alimentar conforme as regras rabínicas. Só que esta ideia, por mais atraente que seja, é pura especulação e há algo de anacronismo nela. Sabe por quê? É que, embora a proibição de se comer algumas carnes viesse, de fato, de longa data, desde os dias de Moisés, também dos patriarcas, as tradições kasher ou kosher, como alguns chamam, seguidas hoje pelos judeus religiosos ortodoxos, podem não ter sido as mesmas que havia no tempo de Daniel, porque elas não estavam em voga em 600 a.C. Daniel talvez nem conhecia algumas das regras rabínicas que os judeus seguem hoje. Tanto é que Daniel também se recusou a beber o vinho do rei, embora o vinho, pelo menos não fermentado, nunca tenha sido proibido como impuro na lei mosaica. Agora, parece que algo a mais estava em jogo aqui. Nós temos que olhar com calma o texto. É que além do risco de comer carnes proibidas em Levítico capítulo 11,
Alguns comentaristas pensam que esses alimentos que eram postos sobre Daniel provavelmente tinham sido alimentos oferecidos aos deuses da Babilônia antes de serem servidos na corte do rei, pelo que Daniel não poderia consumi-los porque estaria infringindo as regras de sua fé. Agora, o problema também com esse entendimento é que não há nada nas leis de Moisés ou qualquer passagem do Antigo Testamento que fale de uma proibição nesse sentido, de não comer carnes sacrificadas a ídolos. Esse parece ter sido um problema da época do Segundo Templo, do Novo Testamento, portanto, bem posterior aos dias de Daniel. Agora, Daniel também não diz claramente por que a comida do rei o contaminaria, mas aquela expressão Daniel resolveu não se contaminar, ou pôs Daniel em seu coração não se contaminar, que aparece no capítulo 1, verso 8, talvez ofereça uma pista para a motivação dos hebreus. É que o verbo contaminar aqui na Bíblia, ele é usado em conexão com a participação em alguma refeição que tenha como alimento algum tipo de comida impura para os judeus. Você pode ver isso na sua Bíblia aí, em Levítico capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14. Ou pode também ter relação com a contaminação por sangue, Isaías 59, verso 3, Lamentações 4, 14, enfim. A contaminação e a pureza em hebraico são termos normalmente usados para se referir a serviços no santuário e a aptidão ou inaptidão do indivíduo para participar desses serviços. O seu uso aqui em Daniel, então, pode designar uma aversão do profeta à comida do rei por motivação de piedade e pureza religiosa. Ou seja, embora os princípios de um viver saudável possam estar inseridos na dieta de Daniel e seus companheiros, a principal motivação por sua recusa era não comprometer o seu relacionamento com Deus ao aceitar as determinações do rei. Veja, o rei não estava apenas lhes dando uma ordem contrária à lei de Deus, não. Ele estava agindo como se ele mesmo, Nabucodonosor, fosse o próprio Deus. Portanto, Daniel tinha que ser muito fiel, ele e seus companheiros. Que exemplo de fidelidade e fé, não é mesmo? Eu espero que a firmeza de Daniel seja também a nossa firmeza diante do nosso Deus. E se você está gostando desse assunto, não perca a continuação desse estudo no programa Evidências da semana que vem. E onde você encontra? Aqui na TV Novo Tempo, o seu canal da Esperança. Um abraço e até lá!